He says, if you are not faithful with the unrighteous mammon, who will entrust you the true spiritual riches? Ele disse, se sois infiéis com o mamon, com o Deus desse século, com o Deus do dinheiro, como então vos será confiado as verdadeiras riquezas espirituais? So Jesus is saying, if I want to really trust you with the true spiritual riches, I first have to be able to trust you with money. Uau. Então Jesus, eles dizem em outras palavras, para que eu realmente confie a você as verdadeiras riquezas espirituais, eu primeiramente tenho que estar apto a confiar em você nas riquezas naturais. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, people. Oi, gente. Do you know? Sabe de uma coisa? I'm going to tell you something, Daniel, that's very serious. Eu vou dizer algo bem sério, Daniel. We need to have some talks here. Nós precisamos ter uma conversa aqui. If Christianity hasn't touched your finances, se o cristianismo não tiver tocado as suas finanças, I wonder if Christianity has touched your life at all. Eu me pergunto se o cristianismo tocou realmente a sua vida. Don't say that. Não diga isso. Well, let's see what our great reformer Martin said. Vamos ver aquilo que o grande reformador Martim Lutero disse. Martin Luther said. Martim Lutero disse. Do you know what he said? Sabe o que ele disse? I don't know. He said that not only you, but also your wallet has to be converted. Oh, wow. Ele disse, não somente você tem que se converter, a sua carteira também. And he's very right. E ele está bem correto. Because Jesus said that. Porque Jesus disse isso. You know, as you know, I'm sure you know, because I've said it a few times. Eu tenho certeza que você sabe disso, porque eu já disse isso algumas vezes. That the second most spoken subject of Jesus was money. Que o segundo assunto mais mencionado por Jesus era dinheiro. And I've studied that a lot. I love what Jesus says about money. E eu estudei muito isso e eu amo aquilo que Jesus ensina sobre o dinheiro. Do you know, I remember I sat with the pastor once. Eu me lembro que me sentei com o pastor uma vez. And I told him what Jesus said about money, and he said, no, he didn't. E eu falei para ele sobre aquilo que Jesus havia dito sobre dinheiro e ele disse, Jesus nunca disse isso. When I showed him in the Bible, he read it, he said, oh my God, I didn't know that. E quando eu mostrei para ele na Bíblia, ele falou, meu Deus, eu não sabia disso. How shall the people of God know what the Bible says if the pastors don't know? Como que o povo de Deus vai saber aquilo que a Bíblia diz se nem os pastores sabem? But anyhow. Mas vamos lá. There's a beautiful story, and I think it's told in Luke. Tem uma linda história, eu acredito que ela é contada em Lucas. If I remember right, it's in chapter 16 and from verse 1. Se eu me lembro corretamente, ela está no capítulo 16, a partir do verso 1. You know, Jesus was quite a guy. Você sabe que Jesus era uma personalidade tanto, né? The Bible says that Jesus was watching what the people put in the offering in the temple. A Bíblia diz que Jesus estava ali, olhando o que as pessoas estavam colocando na caixa de oferta do templo. How do we put our money in the offering? Como que a gente coloca o nosso dinheiro lá na caixa de oferta? Time for the offering. Chegou a hora da oferta. Put your money in your pocket. Você pega o dinheiro do seu bolso. Make sure nobody sees anything. Você se certifica que ninguém está olhando. Put in the envelope. Aí você põe no envelopinho. And then put it in the basket. E aí você coloca rapidamente no gasofilaço. So, if Jesus would be in that meeting, he would probably take the envelope out of your hand, open it and see what he put in there. Se Jesus estivesse nesse culto, ele ia pegar o envelope, abrir e ver quanto que você estava colocando lá. And then he would tell everybody. E aí ele ia contar para todo mundo. You know, we like that sweet little Jesus, but Jesus was very confronting. A gente gosta do Jesus doce, fofinho, mas Jesus era alguém que confrontava muito. So look at this. Olha. It says in Luke 16, Jesus was watching what everybody put in there. A Bíblia nos diz em Lucas 16 que Jesus estava observando o que as pessoas estavam colocando ali. And then the rich put in a lot of money. Aí os ricos chegavam colocando muito dinheiro. And then there came a little widow. E aí veio uma viúva 2 little coins. Com 2 moedas. She put in there. E ela colocou ali naquela caixa. And I can already imagine the disciples and the rich Pharisees. E eu já consigo imaginar os discípulos e os fariseus ricos. How proud they were. Orgulhosíssimos de quanto eles tinham dado. Man, we are so generous. Nossa, a gente é generoso, hein? And the disciples thought, man, these Pharisees are generous. E os discípulos pensavam, nossa, esses fariseus são generosos. So Jesus said. E Jesus diz. Actually, the widow gave more than the Pharisees. Na realidade, a viúva ali, ela deu mais que os fariseus. This was shocking. Isso foi chocante. And then he explained why. E ele explicou o porquê.
He said they gave out of their abundance. Ele disse, eles ofertaram como fruto da abundância deles. She gave everything she had. Ela deu tudo que ela tinha. So what do we learn from this passage? Então, o que nós aprendemos com essa passagem? First of all, the generosity is not measured by how much you give, but how much you keep back. Primeiro de tudo, a generosidade não é medida pelo quanto você dá, mas o quanto fica com você. Think about that. Uau, pensem nisso. If you make $1 million a month, to give 100,000 reais a month is not being generous. Se você ganha R$1 milhão por mês, ofertar 100 mil não é generosidade. It doesn't hurt you. Porque isso nem te dói. But if you earn 1,000 reais a month only, Mas se você ganha R$1.000 por mês, and you don't give 10% 100 reais, but give only 5% 50 reais, that hurts you. mas se você nem dá 10%, se você dá 5%, R$50, isso vai te doer um pouco. So which one is more generous? Então, qual desses dois casos é mais The generoso? one who gives 10%, 100,000 reais, or the one who gives 5%, 50 reais? Aquele que dá 10%, que são R$100 mil de 1 milhão, ou aquele que dá 5%, que são R$50 de R$1.000? According to Jesus' teaching, the one who gives 50 reais, because he only kept back 950, the other one kept back 900,000. De acordo com o ensino de Jesus, aquele que deu 5%, ele é mais generoso, porque ele ficou só com R$950. O outro ficou com R$900 mil. It's quite shocking, isn't it? É chocante esse ensino, né? So Jesus actually continued in Luke 16 Então, with quite a crazy story. Jesus continua em Lucas 16 com uma história bem interessante. And he makes a statement that has confronted my heart long time ago. E ele fez uma afirmação que confrontou meu coração muito tempo atrás. He makes this statement regarding money. Ele fez uma afirmação a respeito do dinheiro. He says, if you are not faithful with the unrighteous mammon, who will entrust you the true spiritual riches? Ele disse, se sois infiéis com o mamon, com o Deus desse século, com o Deus do dinheiro, como então vos será confiado as verdadeiras riquezas espirituais? So Jesus is saying, if I want to really trust you with the true spiritual riches, I first have to be able to trust you with money. Uau. Então Jesus, eles dizem em outras palavras, para que eu realmente confie a você as verdadeiras riquezas espirituais, eu primeiramente tenho que estar apto a confiar em você nas riquezas naturais. That's a crazy thought. Isso é um pensamento louco. So if Christianity hasn't touched money, then you are not trustworthy with true spiritual riches. Então, se o cristianismo não tocou o seu dinheiro, você não é confiável com as verdadeiras riquezas espirituais. If Christianity hasn't touched the way you handle money, it's because the truth is Christianity has not yet touched your life. Se o cristianismo não tocou na maneira que você lida com as suas finanças, a verdade é que o cristianismo não tocou a sua vida. Do you know, God trusts me with a lot of spiritual riches. Deus confia a mim muitas riquezas espirituais. Spiritual gifts, miracles, healings, a lot of people that I can pour my life into. Dons, milagres, riquezas espirituais mesmo, pessoas nas quais eu posso derramar a minha vida. I consider my life very, very rich spiritually. E eu considero a minha vida espiritual muito rica. Thousands of lives have been transformed. Milhares de vidas foram transformadas. Children being saved. Crianças sendo salvas. Wonderful, precious students of the School of the Prophetic and Supernatural we can pour into. Alunos maravilhosos na escola do profético e sobrenatural no qual eu posso derramar a minha vida. Precious people like Daniel and others who live around us. Pessoas preciosas como Daniel, pessoas que estão ao nosso redor. Why does God trust me with these things? Por que Deus me confia com essas coisas? Because when I was a teenager, I learned Christianity must touch my money. Uau! Porque quando eu era um adolescente ainda, eu aprendi que o cristianismo tinha que tocar o meu dinheiro também. And I've been tested in these areas many times. E já fui muito provado nessa área. And those who know me really well, E aqueles que me conhecem muito bem, like Daniel, como Daniel, they know how serious I take this subject of money. eles sabem quão sério eu sou a respeito do dinheiro. And I live with almost a fear. E eu vivo quase com medo, With a healthy fear. com um medo saudável, That I will never compromise in this area. de que eu nunca vou ceder nessa área. I'm so serious about how to handle money because I've come to a clear understanding. Eu sou tão sério a respeito de como eu devo lidar com o meu dinheiro, porque eu cheguei a um entendimento claro
that I can only be trusted by God with things that are important if first I've been proven faithful in the area of money. Que somente serei confiável a Deus com as coisas que realmente são importantes se primeiramente eu for fiel no que diz respeito ao dinheiro. You know, we take Bible verses out of context to justify our wrong attitude towards money. Nós tiramos versículos do contexto para justificar a nossa atitude errada para com o dinheiro. We take Bible verses out of context because we want to justify that Christianity doesn't have to touch the area of money. Tiramos versículos do contexto porque nós queremos justificar que o cristianismo não deve tocar na área financeira. But that's so wrong. Mas isso é errado. If Christianity and the life of Jesus has not touched how you handle money, it hasn't touched your life. Se o cristianismo e a vida com Jesus não tiver tocado a maneira que você lida com as suas finanças, é porque ele ainda não tocou a sua vida. Do you know, once you come to the understanding E uma vez que você chega ao entendimento that money in reality is nothing else but a neutral thing, de que dinheiro na realidade não é nada a não ser algo neutro, how we handle it is the real key. mas a maneira que lidamos com ele é que é a chave. Look, the Bible teaches us very clearly two things about money. Olha, a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara duas coisas a respeito do dinheiro. It teaches us that money is seed or money is food. Ela nos ensina que dinheiro ou ele é comida ou ele é semente. Read 2 Corinthians 8 and 2 Corinthians 9. Leia 2 Coríntios 8 e 9. It's very clear that money is divided into these two things. É muito claro o fato do dinheiro ser dividido nessas duas coisas. Seed has to be sown. Semente tem que ser semeada. That means you open the hands and you let it go. Isso quer dizer que você abre as suas mãos, você semeia isso. Bread needs to be eaten. O pão tem que ser comido. So if I take the seed, which is money, Então, se eu pego essa semente, que é o dinheiro, and I eat it, I've been an unfaithful steward of my money. e eu como essa semente, eu sou um mordomo infiel do meu dinheiro. It means Christianity has not touched the area of my finances. Isso quer dizer que o cristianismo não tocou a área das minhas finanças. But on the other hand, if I take the bread that God gives me, Mas por um outro lado, se eu pego do pão que Deus me dá, which the Bible uses in regards to money, o que a Bíblia usa como exemplo no que diz respeito a dinheiro, and if I plant it, e se eu planto o pão, means giving everything away, o que significa que eu dou tudo que tenho, I'm also an unfaithful steward. eu também estou sendo um mordomo infiel. Think about this. Pensei nisso. The money that God gives me, which is bread for me to eat, I need to eat it. Otherwise, I'm an unfaithful steward. O dinheiro que Deus me dá, que eu preciso comer, que eu preciso desfrutar dele, o pão para eu comer, e se eu oferto, se eu semeio esse dinheiro, eu estou sendo um mordomo infiel. But if I eat the seed, so am I also an unfaithful steward. Mas se você come as sementes, você também está sendo um mordomo infiel. So once we understand that we are stewards, never owners, Então, uma vez que entendemos que somos mordomos e não donos, once we understand that Christianity and the life of Jesus confronts and cuts right through the area of our finances, uma vez que entendemos que o cristianismo e a vida com Jesus vai confrontar a nossa vida financeira, once we understand we have to live like Jesus lived, having everything but owning nothing, uma vez que entendemos que temos que viver como Jesus viveu, tendo tudo, mas não sendo dono de nada, and trusting our Father to always take good care of us, e confiando no nosso Pai para sempre cuidar de nós, that's when Christianity has touched our money and also has touched our life. e é aí que será o reflexo que o cristianismo tocou o nosso dinheiro e tocou a nossa vida. Thank you so much for watching this video. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. If you liked it, click the like button. Se você gostou, clica aqui no botão de curtir. If you didn't like it, feel free to click the dislike Se button. você não gostou, clica no botão de descurtir. Send it to your friends, please. Manda isso para seus amigos. And share this message with other people. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. And also, E também, if you have not yet subscribed to our YouTube channel, please subscribe. se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva aí. Thank you. Daniel Reinhardt says goodbye. Obrigado, eu e o Daniel. Eu e o Ryan dizemos tchau.